Pronto. Bom dia, senhoras e senhores. Estamos na banca da aluna Cíntia de Oliveira Fernandes. Agradeço muito a presença dos caríssimos colegas Álvaro Ferro e Harumi Suzaki. Cíntia, os dois são grandes estudiosos na questão da violência doméstica e muito contribuirão para aquele trabalho que você já fez de pesquisa, tá? Você terá 20 minutos para a sua apresentação. Depois eu vou lhe avisar, faltando 5 minutos, tá, para concluir. E depois 1 minuto. E depois para as considerações dos membros da banca. Fique à vontade. Muito obrigada, professora. Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de me apresentar, né, como a professora Úrsula já falou, me chamo Cíntia. Eu sou aluna da turma de 2022-2023 da EDCM, e eu gostaria de cumprimentar a banca e agradecê-los pela disponibilidade. Eu sei que Vossas Excelências têm muitas atribuições, mas mesmo assim tiraram um tempinho para participar da minha banca. São dois estudiosos desse tema que eu gosto tanto, e que pretendo me especializar, e esse foi o motivo de eu convidá-los. Gostaria de iniciar também agradecendo a minha orientadora querida, professora Úrsula. Desde o início, desde a primeira aula da EDCM, eu ainda não a conhecia, mas já gostei de cara, assim, e muito obrigada por aceitar ser minha orientadora e com tanto carinho e tanta dedicação. Feitas essas considerações iniciais, o tema do meu trabalho é medidas protetivas de urgência, uma análise da aplicação das medidas previstas na Lei 11.340, na proteção das mulheres vítimas de violência doméstica. Todos conseguem ver bem os slides? Ótimo. Primeiro, a respeito da relevância da pesquisa. A necessidade chamou a atenção a necessidade de se analisar como ocorre a aplicação das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha na proteção das mulheres que são vítimas de violência doméstica e quais têm sido os efeitos delas na prática. Responder a esse questionamento é importante porque as pesquisas apontam que mesmo a Lei Maria da Penha sendo considerada uma referência mundial no combate de violência doméstica, o Brasil ainda assim figura entre os 5 países com a maior taxa de feminicídio, que é a consequência, digamos, mais drástica da violência doméstica, né? No contexto internacional, também chamou a atenção, e esse trabalho aborda, que a violência doméstica familiar contra a mulher ela não é um problema que ocorre só no Brasil. E em todas as sociedades existe esse histórico, né? E para remediá-lo, a CIDO, Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a Convenção de Belém do Pará e a Convenção Internacional dos Direitos Humanos são normativos internacionais muito importantes e que influenciaram tanto a legislação brasileira como a legislação de outros países na proteção das mulheres. No contexto nacional, nós temos a Lei 11.340 de 2006. Ela representa uma resposta à sociedade e também aos organismos internacionais para a prevenção e combate da violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme será abordado com mais detalhes no decorrer do trabalho. A lei foi criada exatamente em razão da condenação do Brasil frente aos organismos internacionais. Sobre o problema de pesquisa, objetivo geral e específico. Esse trabalho, ele tem como problema de pesquisa a seguinte pergunta: como ocorre a aplicação das medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340 na proteção das mulheres vítimas de violência doméstica e quais têm sido os seus efeitos? Para responder esse problema, foi definido o objetivo geral, analisar a aplicação das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha na proteção das mulheres vítimas de violência doméstica e investigar quais são os efeitos práticos.
Os objetivos específicos nós temos analisar o contexto histórico da violência doméstica no Brasil, examinar a influência do patriarcalismo no Brasil e as principais implicações, identificar a evolução normativa referente ao combate e prevenção da violência contra a mulher, analisar a aplicação das medidas protetivas de urgência e seus efeitos na proteção das mulheres, e propor soluções passíveis para o aprimoramento da aplicação dessas medidas. A justificativa como já foi dito inicialmente, eu reitero aqui, apesar da lei ser considerada uma lei muito boa, e é uma referência, né, no ordenamento jurídico pátrio e também para outros ordenamentos, ainda assim, nós vemos que a violência doméstica ela não se encerra e ainda há uma alta taxa de feminicídio. Debater sobre a aplicação e os efeitos concretos dessas medidas protetivas é fundamental, porque uma vez identificadas as falhas da adoção desses instrumentos processuais e identificar também eventuais soluções ao problema, pode ajudar os órgãos atuantes no combate e prevenção da violência doméstica a tomar conhecimento e adotar novos padrões de utilização. E o outro ponto que chama muita atenção é que a violência doméstica, como o próprio nome já diz, é um problema que ocorre no núcleo familiar, mas ela não fica apenas restrito a ele, né? Os indivíduos que sofrem violência doméstica ou que as praticam, em algum momento, eles tendem a repetir comportamentos que são vistos em casa na sociedade, seja na escola, seja no trabalho, e esses são dados apontados, inclusive, por especialistas da psicologia, psiquiatria e da medicina, de modo geral. Opa. Tá. Agora, passemos à fundamentação teórica mesmo. O meu trabalho ele foi dividido em 3 capítulos, como os senhores devem ter visto, né? Inicialmente, eu achei importante entender como que funciona e o que leva à violência doméstica. Os estudos apontaram que essa desigualdade entre homens e mulheres e ai meu Deus, fugiu a palavra, só um minuto. Os homens se acham superiores às mulheres. Essa superioridade, ela vem do patriarcalismo, né? E para iniciar aqui, eu trouxe a Mary Del Priore, que é uma historiadora muito competente, a meu ver, brasileira, e que se debruça sobre esses estudos. E ela traz no livro dela, Sobreviventes e Guerreiras, que a história atribui o patriarcalismo ao modelo colonizador, no qual a violência contra a mulher possui raízes desse período colonial. E para a autora, o significado de patriarcalismo sofreu mudanças ao longo do tempo. Contudo, é possível verificar fortes influências das culturas europeias, africanas e indígenas na formação do modelo social, que é patriarcal no Brasil, né? Inicialmente, o termo patriarcado, ele vem do grego e a partir da combinação de 2 palavras, quais sejam pai, que é o pater, aliás, pater, que significa pai, na tradução para o português, e arché, que significa comando. Então, já deixa bem claro que diz respeito a essa autoridade do homem de chefiar desde o início das primeiras civilizações, né? Eu separei aqui, com base também na Mary Del Priore, como que o modelo patriarcalismo europeu, indígena e africano na formação do Brasil colonial. Eu separei aqui a mulher europeia. A literatura demonstra que entre os séculos XII e XIII, o patriarcalismo tinha como motivação a interpretação bíblica que a igreja fazia na época. Alguns religiosos disseminam a ideia de que as mulheres eram a causa da introdução de todo o pecado do mundo. Nós temos que nesse cenário
quando os europeus chegaram ao território brasileiro, tinha como pano de fundo, digamos assim, a, o período da Santa Inquisição, em que mulheres eram perseguidas, acusadas de bruxaria, de feitiçaria e, inclusive, mortas de forma muito cruel. E que muitas vezes a autora aborda muito bem. Não tenho tempo para falar o suficiente aqui, mas no trabalho eu explorei um pouco sobre o conhecimento milenar dessas mulheres na prática de remédios naturais, a medicina tradicional, e aí se envolveu, no caso, esse conhecimento com o conhecimento da mulher indígena, dos povos tradicionais que aqui já viviam, mais os conhecimentos da mulher africana, e tudo isso trouxe essa questão da demonização da figura feminina no período, na época. Esse é apontado pela autora com dados históricos a respeito de um dos motivos que já fazia com que a mulher fosse vista de uma forma assim preocupante pela sociedade. Sobre a mulher indígena, os tupis, com a finalidade de estreitar os laços políticos, tinham o costume de oferecer uma mulher a todo estranho que fosse viver entre eles, né? No período da história do Brasil, da formação do Brasil colônia, nós sabemos que houve essas trocas. E, além disso, mesmo antes dessa miscigenação, a autora aborda com muita propriedade que, enquanto que os homens indígenas, ou os povos tradicionais, a figura masculina ia para a guerra, para a caça, a mulher ela tinha que ficar restrita a ficar na taba, cuidando dos mais velhos, das crianças, cozinhando, cultivando, e isso já demonstra que a mulher já seria mais frágil, assim, também. Sobre a mulher africana, nós temos que, apesar de ser retratada por muitos historiadores como influentes na política e na chefia da família, há registro de maus tratos contra a mulher africana, principalmente no controle da sexualidade. Achei interessante, foi uma descoberta bacana que eu fiz quando estava pesquisando, que o Sheikh Anta Diop, que é um escritor que estuda sobre os povos africanos, ele reforça que, apesar da mulher, principalmente na região do Congo, ela ter mais uma influência política, econômica, religiosa do que a mulher europeia, por exemplo, ainda assim, o papel principal dela era a figura materna. E aqui nós temos a infibulação e a retirada de parte do órgão genital da mulher exatamente para o controle da sexualidade dela. Então, nós já vemos que, desde muito cedo, as meninas africanas já eram, de certa forma, reprimidas também. Tudo isso é trazido pela autora como influência do patriarcalismo. E aí, vejamos, a junção dessas três culturas, claro que o Brasil ele não é formado só por essas três, né, mas são as principais. A junção formou um modelo social e foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Aqui eu tentei trazer para vocês uma linha do tempo, para ser mais rápido um pouquinho. Após, nós temos o patriarcalismo no Império. Principais características. A população desse período, em sua maioria, era rural, né? Nós temos a figura aqui dos senhores de engenho, a existência do pátrio poder muito forte, como o Sérgio Buarque de Holanda, professor Sérgio Buarque de Holanda, faz questão de usar esse termo, pátrio poder, no livro dele, Raízes do Brasil. Em 1808, com a chegada da família real portuguesa, nós temos a ascendência de uma classe que ainda não existia, que é a burguesia, e a função da mulher nessa sociedade era basicamente cuidar dos filhos e do lar. Ela tinha que se dedicar ao ambiente doméstico.
Após, nós temos o patriarcalismo na República Velha. As datas aqui, de 1889 a 1930, para fazer para deixar claro aqui, o cenário político existente na época, existia a alternância entre a elite cafeira e paulista. Cafeira paulista e mineira, se alternavam no poder. Porém, restrito aos homens, né? Porque nesse período o papel da mulher na sociedade ainda era basicamente cuidar dos filhos e do marido, até porque uma família bem cuidada, ela era mostrada para a sociedade, e essa era a forma com que a mulher era, digamos, bem vista, se ela fosse uma boa mãe, uma boa esposa, nesse período. Após, o trabalho também se dedica sobre as mudanças ocorridas no século XX até os dias atuais. Nós temos que a Revolução Industrial influenciou mundialmente. Uma das consequências, nós temos a inserção da mulher no mercado de trabalho, que foi uma coisa boa, por um lado, né? A Mari Del Priori e acho que é Elaine Safiotti, elas frisam bem a questão da dupla jornada, do preconceito, assédio no espaço de trabalho e fora dele. Os maridos não gostavam que as mulheres saíam para trabalhar, principalmente nas fábricas, nas indústrias, mas isso, através do letramento também, a mulher foi tendo acesso, ainda que de forma lenta, ao estudo, e isso facilitou com que ela tirasse a mentalidade e rompesse com essa mentalidade machista de que ela tinha que ficar apenas restrita ao cuidado da família e do marido. Mas, ainda assim, ainda hoje, na verdade, as mulheres são cobradas por conta disso. Sobre a evolução normativa em si. É o segundo capítulo do meu trabalho. Ele vai falar sobre a evolução normativa no combate e prevenção à violência doméstica e familiar. Cíntia, 10 minutos. Tá. Inicialmente, os normativos internacionais que mais influenciaram o combate da violência de gênero no Brasil, como eu já disse, nós temos a CIDO, né, Convenção de Combate, nós temos a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, que é convencionalmente chamada de Convenção de Belém do Pará, assinada no Brasil em 9 de junho de 91, a Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecida como Pacto São José da Costa Rica, e através do decreto 89, de 3 de dezembro de 98, o Brasil reconheceu a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos para interpretar e aplicar a Convenção Americana de Direitos Humanos nos casos a ela submetidos. No âmbito interno, nós temos a Lei Maria da Penha, como já disse, a Lei 11.340 de 2006, como um marco, foi a primeira legislação voltada a combater e prevenir a violência doméstica. Eu trouxe aqui uma citação da Maria Berenice Dias, que até o advento da Lei Maria da Penha, a violência doméstica não mereceu a devida atenção, nem da sociedade, nem do legislador, muito menos do judiciário. Como eram situações que ocorriam no interior do lar, desse lar, ninguém interferia. Afinal, em briga de marido e mulher, ninguém põe a colher. Essa é uma citação literal da autora. O autor doutrinador Renato Brasileiro de Lima também ressalta que antes da entrada em vigor da Lei 11.340, a violência doméstica era processada na forma da Lei 9.099, ou seja, no rito do GCRIM, né, ou GECRIM, como alguns preferem. Então, uma consequência disso que nós temos é que muitas vezes a mulher agredida levava isso ao conhecimento das autoridades, o agressor era processado e poderia ser beneficiado com os benefícios previstos na Lei 9.099, quais sejam
a transação penal, a suspensão condicional do processo, e não havia um crime específico de violência doméstica. Nós temos também a Lei 12.650, de 2012, conhecida como a Lei Joana Maranhão, alterou os prazos prescricionais nos casos de estupro de vulneráveis, porque, para quem não se lembra, é o caso da nadadora que sofreu abusos sexuais por parte do treinador dela desde os 6 anos de idade, contudo, quando completou 18 anos de idade, o crime já estava prescrito. E aí, em razão disso, essa importante lei alterou os prazos prescricionais. A Lei 2.845, de 2013, foi publicada no intuito de garantir às vítimas de violência sexual o amparo médico, psicológico e social de forma gratuita em todos os hospitais que integram a rede do SUS. E isso também chega, de certa forma, à violência doméstica e familiar contra a mulher. A Lei 13.718 tipificou os crimes de importunação sexual, né? Foi bem recente, teve uma repercussão na mídia, e também tipificou o crime de divulgação de cena de estupros, artigo 218 do Código Penal, e tornou o crime de ação penal pública incondicionado os delitos contra a liberdade sexual e crimes sexuais contra vulneráveis. Nós temos a Lei do Sinal Vermelho, Lei 14.188 de 2021, foi criada durante a pandemia, né, como uma resposta à preocupação das autoridades devido ao isolamento social e o aumento do número de casos de violência doméstica. De acordo com o CNJ, essa lei ela foi um marco importante também, porque as mulheres poderiam sinalizar com um X, né, um sinal vermelho na mão e chegar a uma farmácia, um estabelecimento comercial e assim pedir ajuda. A lei também alterou a modalidade de pena da lesão corporal simples cometida contra a mulher por razões de condição de sexo feminino e criou o tipo penal de violência psicológica contra a mulher, tipo 148, no Código Penal. A Lei 14.192, de 2021, estabeleceu normas para prevenir, reprimir e combate à violência política contra a mulher. Então, aqui nós já vimos que essa inovação e a tentativa de inserir a mulher ainda mais no cenário político, e dispor sobre os crimes de divulgação de fato ou vídeo com conteúdo inverídico no período de campanha eleitoral. Cíntia, podia concluir em 3 minutos, querida? Sim. E aqui nós temos também uma alteração na LEP, Lei de Execuções Penais, que diz respeito à mulher presa. Nós temos aqui sobre as medidas protetivas de urgência. Elas são previstas como medidas que obrigam o agressor e medidas aplicadas em favor da vítima, artigos 23 e 24 da lei, principalmente no quesito da suspensão da posse, restrição de porte de arma. A lei elenca lá, eu não tenho tempo hábil para citar um por um, mas estão previstas no artigo 23 e 24. E aqui nós temos o encaminhamento da vítima e seus dependentes a programas de proteção. Os principais desafios encontrados pelos órgãos responsáveis pelo combate à violência doméstica, antes da Lei 13.641, não existia nenhuma figura típica capaz de fazer o agente ser responsabilizado quando ele descumpria as medidas protetivas de urgência, né? O STJ, na época, entendia que não caracterizava crime de desobediência, nos termos do artigo 330 do Código Penal. Após o advento dessa lei, 13.641, foi introduzido o artigo 24A, que prevê exatamente o crime de descumprimento das medidas protetivas de urgência. Visando prestigiar a jurisprudência do tribunal, eu trouxe aqui, principalmente do Tribunal de Justiça, né? Eu trouxe aqui essa parte um julgado do desembargador Valdeci Catala citou, que ele diz que o bem jurídico tutelado no crime do artigo 24A da Lei 11.540 é a administração da justiça, a credibilidade e o respeito ao provimento judicial. Logo, ao ingressar no domicílio da vítima em desacordo com a decisão judicial, que determinou que o réu mantivesse distância de no mínimo 100 metros do ofendido, o apelante violou
disposto na legislação supra, sendo, portanto, sua conduta típica. Ou seja, já vimos um avanço na legislação. Os principais desafios encontrados pelos órgãos responsáveis por combater a violência, nós temos que, após a vigência da Lei 13.505, a, a oitiva das vítimas, mesmo após a vigência dessa lei, a oitiva das vítimas de violência doméstica, ela não permite que a vítima seja ouvida de fato, que o crime seja explicado por ela. E isso muitas vezes não favorece a elucidação dos fatos, ocasionando a absolvição do réu, o atendimento inadequado das vítimas nas delegacias, fóruns, hospitais, e a má qualidade dos laudos periciais. É um trabalho muito importante trazido pela psicóloga Artenira Silva, mas eu, infelizmente, não vou ter tempo para esmiuçar muito bem aqui. E, por fim, as possíveis soluções, né, ou boas práticas que nós temos visto que principalmente no Poder Judiciário, estão sendo adotadas para a aplicação dessas medidas protetivas de urgência. Visando, novamente, prestigiar o Tribunal de Justiça, nós vimos que, recentemente, foi publicado que o Projeto Maria no Distrito, idealizado pelo desembargador Álvaro Calix Ferro, espero que seja assim, seja correto a pronúncia, vencedor do prêmio Viviane Vieira do Amaral, CNJ. Envolve a realização de audiências de instrução e julgamento nos distritos e municípios distantes da sede da comarca de Porto Velho, além de palestras e conversas sobre conscientização a respeito do combate à violência doméstica. Foi um projeto que eu achei muito interessante, porque eu atuei um pouquinho na justiça criminal, como assistente do desembargador Valdeci Catalá, e eu vi esse problema. Muitas vezes as vítimas realmente não compareciam à audiência, as testemunhas não compareciam, e isso fazia com que o agressor muitas vezes fosse absolvido, o crime fosse classificado para infração de menor potencial ofensivo, entre outras coisas. TJ São Paulo tem o programa Cartas das Mulheres, que é um canal online para prestar informações, os meios de controle eletrônico. A tecnologia está aí e para ser usada, né, cada vez mais. Algumas varas, principalmente do estado do TJ Minas Gerais, ela, em parceria com os órgãos de segurança pública, passaram a contar com a utilização de tornozeleiras eletrônicas. Eu já vi isso sendo aplicado também pelo TJRO, em alguns casos concretos. E aí ela consegue medir os passos dos agressores para ver se ele está cumprindo ou não. E tem o dispositivo de segurança preventiva, DSP, que é o conhecido como botão do pânico também, utilizado na comarca de Minas Gerais. Eu apontei aqui a intensificação de patrulhamento policial específico no combate à violência doméstica como uma ferramenta utilizada pelo poder público também, para evitar o descumprimento, e a educação, né? A educação da sociedade, conscientização sobre o tema, sobre machismo, sobre patriarcalismo e sobre os efeitos os efeitos nefastos da violência doméstica e familiar. Os resultados, eu já pulei aqui, a análise apresentou que, apesar da inércia legislativa e dos inúmeros desafios, não se desconhece, né, que cada comarca tem os seus desafios, suas peculiaridades. As medidas protetivas, elas têm sido uma criação eficiente, e que as boas práticas dos tribunais, principalmente o Poder Judiciário, visando suprir algumas lacunas, até porque o legislador não consegue prever tudo, ela tem sido muito eficiente para salvaguardar a vida e a integridade física e psicológica das mulheres. E a conclusão é basicamente isso também. Aqui eu trouxe as referências bibliográficas, não vou ter tempo para falar sobre todas elas, mas estou à disposição, professor.
Excelente, Cíntia. Parabéns pelo trabalho, pela apresentação. Já vou passar para as considerações do desembargador Álvaro, primeiramente, em 10 minutos, fazer suas considerações, acréscimos, perguntas à pós-graduada. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer e dizer que é uma honra participar de uma banca tão seleta, presidida pela colega Úrsula, né? Eu sou até suspeito para falar, porque nós somos colegas de mestrado, de doutorado, e muito, mas muito, infinitamente aprendi com ela e também com o Haru, né? De igual forma, nesses trabalhos que nós desenvolvemos nos tempos da academia, né? Então, assim, a Úrsula é um referencial, né, para nós, né, Haru? Com toda certeza. Então, é muito bom estarmos juntos, né, contigo nesta banca, né? Tenho certeza que o Haru também pensa de igual forma, né, e a capacidade dele também nessa área é de se destacar, né, a competência. Então, eu gostaria de deixar registrado isso. E, Cíntia, parabenizar pela sua apresentação, Cíntia. A gente sabe o quanto é complexo, né, falar dessa temática, e assim, é muito extensa a matéria, há muito o que se falar. Semana passada me deram 10 minutos para ser debatedor, e eu acabei falando 13, eu acho, 14 minutos, porque era muito pouco tempo. E aí, quando você pensa, 14 minutos dá 40% a mais do que te deram de tempo para se manifestar. Então, a gente sabe, Cíntia, a dificuldade que é ter que falar numa defesa de banca sobre todo o seu trabalho, né, alcançar tudo que você fez, mas parabéns, viu, pela sua apresentação. Eu fiz algumas anotações, assim, e aí eu vou passar para a Úrsula, né, a respeito de algumas citações que estão sem fonte, algumas coisas assim. Não vou atrapalhar esta apresentação sua, né, a respeito disso, porque são questões pequenas, né, menores, que a gente deixa para depois a Úrsula. Eu vou passar para ela algumas páginas, algumas anotações assim que ficaram faltando. Mas assim, uma coisa que me chama a atenção, Cíntia, em alguns aspectos. E como você usou essa mesma palavra, me chama a atenção na sua apresentação. Eu já havia feito anotação, na página 7, você diz que os instrumentos como a Arcidó e a Convenção de Belém do Pará, eles vêm remediar a violência ou remediar essa discriminação. Eu queria, assim, que você tivesse nos desse essa explicação daqui a pouco, né? Não sei se já pode dar agora, mas pode fazer essa anotação assim. Está na página 7 e veio também na sua explicação, o remediar, né? Se não seria melhor trocar por uma outra palavra, né? Já, inclusive para aquelas que dizem as próprias convenções, né? Uma outra coisa que me chama a atenção ainda na parte histórica. Você fala do patriarcado, realmente, com bastante precisão, mas cita lá uma questão interessante de que lá na África teriam comunidades que são dirigidas por mulheres, né? Essas comunidades, elas também têm tiranias, assim como essas outras que são praticadas, por exemplo, com mutilação, são culturais, né? Ou têm tiranias, ou questões culturais semelhantes àquelas que são presididas por homens e que são patriarcais, por exemplo. Essa é outra pergunta, né, que eu gostaria que fosse mencionada, sabe? Deixa-me ver aqui mais alguma anotação. Em certa medida também, parece-me que a palavra ideologia, lá na página 20, né, ideologia hoje é um termo com essa polarização que a gente vive, né? Quando se fala de ideologia, já se levanta a sobrancelha assim para tentar parar e ouvir, né? Então, lá na página 20 fala da ideologia, né, de submissão da mulher. Não seria melhor a palavra cultura? O que é que você acha, né, assim, a respeito disso, essa cultura da violência, né,
ou outra palavra, né, conforme você possa explicar aí. Então, são 3 essa terceira questão. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Foi falado também sobre a dificuldade da jurisprudência, né? E foi citado principalmente uma pesquisa realizada lá do Maranhão, né? A dificuldade da jurisprudência, que segue de um lado, segue de outro, e a questão da capacitação. Tem conhecimento de alguma capacitação que tenha sido exigida e em que termos do Conselho Nacional de Justiça, no que diz respeito ao Poder Judiciário, assim, em especial de 2021 para cá, o mesmo relativo a prêmio CNJ de qualidade, eu acho que seria legal, e aí é só uma orientação nesse sentido, lógico, em todo respeito, né, a Úrsula, que é sua orientadora, mas eu acho que seria legal colocar, porque há uma crítica, né, a essa questão da necessidade de capacitação, e já há alguns trabalhos, né, de algum tempo, capitaneados pelo Conselho Nacional de Justiça nesse sentido. Eu acho que é bom, então, constar alguma coisa. Há uma citação do IPEA, 2011, é uma pesquisa bastante antiga, IPEA tem outras pesquisas, né? Mas, de qualquer sorte, está faltando uma citação ali, e quando se faz a afirmação bastante firme, né, é preciso, me parece, que haja a citação da fonte, né? Porque senão a gente acaba ficando isolado ali, tá? E, para terminar essa primeira parte, sim, fala também nessa parte de capacitação, fala bem sobre a oitiva de vítimas, né? A falta de cuidado. É bem interessante isso que você mencionou a respeito, mas já tem até recomendações, né? Tem uma recomendação 33 da CIDOC, que eu acho que pode ser incluída aí, com a permissão da colega Úrsula, a amiga, diga-se de passagem, a recomendação 33 da CIDOC, é muito importante, que trata de acesso à justiça e também trata dessa questão da forma do tratamento que a mulher recebe nesses diversos serviços públicos, sabe? Então, seria legal isso. E, deixa eu me ver, tem mais alguma coisinha aqui, só para... se você acha que quando se vai conceder uma medida protetiva de urgência, é importante a fala da mulher, e aí, muito ligado a isso, o artigo 19 da Lei Maria da Penha, né, que prevê lá a possibilidade dela pedir pessoalmente, né, sem necessidade de representação. E se as interseccionalidades, por exemplo, quilombolas, ribeirinhas, negras, ciganas, indígenas, com deficiência, isso deve ter uma atenção. Se isso é uma vulnerabilidade maior, e deve ter uma atenção especial do poder público, em especial do judiciário, quando concede essas medidas protetivas. Eu vou ficando por aqui, porque é muita coisa, né? Obrigado, gente. Cíntia, quer responder? Sim, com certeza. Inicialmente, gostaria de agradecer ao doutor pelas considerações, tudo anotado. As dicas que o senhor deu são muito valiosas. E, com certeza, junto com a professora, minha orientadora, eu vou buscar melhorar esses quesitos que foram mencionados. São várias perguntas, eu não sei se eu vou conseguir lembrar todas, mas vamos lá, anotei aqui rapidinho. Primeiro, acho que a primeira foi sobre a comunidade. Eu posso individualizar, vamos lá. A questão do remediado, né? Do remediá-lo, né? Acho que a intenção, doutor, de colocar que esses normativos internacionais, né, a CISO e a Convenção de Belém do Pará, remediou, talvez realmente não tenha sido o termo mais adequado, porque... Mas eu quis dizer o seguinte, que como eles influenciaram na criação da Lei Maria da Penha, por exemplo, né? Porque eu não tive tempo para falar, como o senhor disse, acho que eu me empolguei e acabei
apesar de ter ensaiado, acabei perdendo a noção aqui do tempo, mas a história da Lei Maria da Penha, ela foi diretamente influenciada por esses normativos, né? O Brasil ele foi condenado perante, vocês com certeza sabem disso com mais propriedade do que eu, né? Mas está na minha pesquisa, foi condenado perante as cortes internacionais e em razão da omissão. E aí um dos normativos utilizados foram estes. Talvez realmente agora que o senhor falou, eu acho que o termo remediar ele não foi muito feliz, Sabe porque por quê? Sabe por quê? Assim, desculpe me interrompê-la. É que assim, tem um ditado popular que fala: o que não tem remédio, remediado está. Aí dá a impressão que seria assim, né? Nesse contexto, assim, a palavra remediado. Então, assim, a CIDO, ela é uma convenção, e você trata muito bem disso aí no seu trabalho, né? Que visa erradicar a discriminação, né? A desigualdade. E é a Carta Magna, a gente chama de Carta Magna dos direitos da mulher. E a Convenção de Belém do Pará visa erradicar a violência, né? Então, assim, não é remediar, ela visa erradicar mesmo, né? Acabar com essa desigualdade, com a discriminação, com a violência, né? Essas duas. Então, eu acho que poderia mudar isso aí, tá bom? Mas aí você percebeu e foi ótima a sua percepção, tá? tá anotado. Foi ótimo mesmo. A questão da palavra, vou por parte, tá? E Úrsula, para facilitar. A questão do ideologia, você acha que seria possível mudar esse termo para algum outro termo? Lá na página 20, no último parágrafo. Deixa eu só localizar aqui. Tá, fica à vontade. Ideologia. Eu não me recordo agora, no último parágrafo. No último parágrafo, né? Se eu sugeriu que eu utilizasse cultura, né? Talvez realmente seja um termo mais adequado, também concordo, agora que o senhor contou. É porque, às vezes, quando a gente está escrevendo, essa autocrítica, ela é um pouco complicada, a gente não percebe na hora, mas realmente acho que é uma contribuição muito importante, que também já está anotada aqui, já localizei. Eu digo porque essa palavra, eles falam muito sobre ideologia de gênero, estão querendo implantar ideologia de gênero, estão querendo, né? E agora usa essa palavra ideologia, então, assim, parece-me que precisa ter uma maior explicação ou modificar essa palavra, e você percebeu também, é ótimo, tá? Aquela outra questão da mulher chefe, né? Da comunidade lá, da comunidade tribal, da comunidade. Você também tem esse aspecto de chefia ao invés de liderança, né? Se existe isso. Essa questão aqui é uma citação literal da historiadora Mari Del Priore. Eu tentei prestigiar a autora aqui porque eu gostei muito das obras dela. Eu li pelo menos uns 6 livros dela. Excelente, diga-se de passagem. Foi muito bom que você tenha lido. Obrigada. E também eu citei aqui o Sheikh Anta Diop, né, que é um historiador que se debruça sobre a pesquisa. A pesquisa dele é basicamente sobre a população africana do continente como um todo. E acho que o que eu quis dizer aqui, não sei se eu consegui passar, foi que apesar dessas mulheres africanas, antes de serem escravizadas, né, e trazidas para o Brasil, principalmente na região do Congo, que é onde a autora cita, existem relatos de que elas eram influentes na política e na chefia da família. Chefia, eu assisti também algumas entrevistas da autora, no sentido de ser a líder da família mesmo, de dividir as tarefas, de cuidar economicamente, dividir o dinheiro, tomar as decisões nessas sociedades. Mas aí a autora deixa claro que, apesar disso, apesar
influência dela lá, mesmo nessa sociedade, aconteciam esses dois exemplos que eu citei aqui de violência, tais Uhum. como a infibulação e a retirada principalmente do órgão sexual da mulher, que é de parte do órgão sexual da mulher, que é o clitóris, né? E o objetivo seria, de acordo com a Priori, o controle sexual, para que ela não sentisse prazer, mas Uhum. focasse na função dela de dar à luz, de conceber, porque a sociedade, aquela sociedade precisava crescer e muitos filhos é sinônimo também de segurança, a intenção de colocar foi essa. Respondi a pergunta. Entendi, sim. Não, assim, é importante porque, assim, quando a gente fala do patriarcado e a gente vê uma comunidade africana sendo liderada ou sendo chefiada por uma mulher e praticando eventualmente as mesmas atitudes, é só para a gente pensar assim, como é que funciona isso, né? Se a gente está falando que o patriarcado é uma causa de violência contra a mulher, e aí ela vem reproduzida por uma mulher quando ela está à frente desses trabalhos, isso pode acontecer. Por que isso acontece? E aí, trazendo isso para nós, será que a cultura arraigada em nós, né? O machismo, ele só está inerente aos próprios homens ou à mulher também? Não. Inclusive, ontem à noite, revisando o trabalho, eu reassisti uma entrevista que a própria Mari Del Priori fala disso, que não, que apesar de ser rechaçado, principalmente pelas mulheres, porque o machismo ele nos atinge, né, diretamente, existem mulheres machistas também, muitas, inclusive na minha própria família, eu sempre brigo lá, trazendo aqui uma questão mais Uhum. pessoal. Mas essa cultura, que substituindo o termo ideologia, né, por cultura, ela vem arraigada há tanto tempo que, pelo menos foi a conclusão que eu cheguei, que é difícil até para nós mulheres, muitas vezes, perceber que nós estamos sendo machistas, né? Esse pensamento é machista. Quando eu critico uma mulher, quando eu critico a roupa, o trabalho e tudo mais, eu faço isso de forma inconsciente, aí sim, eu acho que o termo ideologia casaria melhor, né? É do machismo instrumental. A gente nem percebe mais que está acontecendo. Tá. Pelo que eu entendi da pesquisa que eu fiz, doutor, com relação às mulheres africanas, só para encerrar, responder de vez a pergunta, sem enrolar, essas tiranias ocorriam mesmo tendo mulheres como chefe. Entendi. Os relatos históricos que a autora cita são nesse sentido, e, Uhum. e também o Sheikh Diop, né? E ele também relata isso, e que elas não chefiavam sozinhas, pelo que eu entendi. Tá. Eu vou pular lá para a última agora, para a gente não. Eu sei que as outras perguntas têm possibilidade de algum ajuste, depois eu vou propor, falar alguma coisinha, mas assim. A última, só para fechar com chave de ouro, vamos dizer assim, me diga uma coisa. Na concessão da medida protetiva, na concessão, a palavra da mulher é importante. O artigo 19 da Lei Maria da Penha traz algo novo ou não, e se é necessária a análise das interseccionalidades, aquelas questões que eu coloquei a respeito das mulheres, se são mais vulneráveis, se não são, o tipo de vulnerabilidade, como fazer essa avaliação, se você tem conhecimento do Formulário Nacional de Avaliação de Risco, algo assim. Sim, de todas, acho que essa foi a pergunta que eu mais gostei. Parabéns, inclusive. Sim, a resposta é sim, né? O artigo 19. Na verdade, na minha concepção, toda a lei ela visa proteger e ela quer que ela visa
que a palavra da mulher ela seja levada em consideração sempre, e as especialidades de cada uma. O senhor citou o exemplo da mulher vítima de violência doméstica, que também, por exemplo, é deficiente física ou psicológica, tem alguma deficiência mental. Eu acredito que sim, que tem que ter uma escuta individualizada, humanizada e, principalmente, levando em consideração as suas peculiaridades. Não necessariamente a aplicação da medida protetiva X, aplicada ao caso X, vai surtir efeitos no caso Y, né? Eu já vi situações em que a medida mais adequada para um caso em que o agressor era policial militar, por exemplo, infelizmente, esse caso é real e não é isolado, né? A principal medida ali era retirar o porte de arma dele, né? E ao menos que suspender, na verdade, suspender o porte de arma dele. E não necessariamente vai ser aplicado em outros casos. Em outras situações, o ideal é que a vítima venha sendo constantemente humilhada, perseguida pelas redes sociais, por chamada mesmo, ou que o agressor não pare de passar em frente à casa dela e fazer essas picuinhas. A medida adequada é outra, talvez a impedir que eles se aproximem, né? No caso da mulher que o senhor citou como exemplo. Indígenas, quilombolas, ciganos. Exatamente. Essas outras mulheres, eu acho que tem que ser observada muito o que aconteceu, o caso concreto, em que consistiu a violência, né? A lei elenca 5 formas de violência distintas. Então, tem que ser analisada, e a escuta, como que o juiz vai saber? O julgador que recebe lá, ou também existe a possibilidade de pedir medida protetiva da autoridade policial, né, que a lei autoriza, do próprio Ministério Público. Mas como que o intérprete vai tomar conhecimento de qual a melhor medida aplicada? Ouvindo a vítima. Veja só, ó, eu tive casos em que havia indígenas, né? E aí, como é que a gente vai estipular afastamento dos familiares se familiares deles são diferentes daqueles que estão no Código Civil, entende? Então, assim, esse olhar precisa ser mais ampliado, né? Para as necessidades, para as especificidades, interseccionalidades, né? Mas está ótimo, obrigado. Eu acho que eu já fiz muita pergunta. Deixa eu passar para os demais colegas. Obrigado, Úrsula. Obrigado, Cíntia. Muito pertinentes as perguntas, desembargador Álvaro, muito grata. Haru, as suas considerações e perguntas no prazo de 5 minutos. Bom dia a todos. Eu agradeço aí pelo convite, né, de estar participando dessa banca seleta, principalmente aí com a Úrsula, que também foi meu colega de mestrado, desembargador Álvaro. Desembargador Álvaro também tem hoje um estudo bem aprofundado a respeito da violência doméstica. Isso eu para fazer qualquer outro apontamento, né? Acho que o desembargador Álvaro já fez algumas considerações do que eu ia falar, que era justamente a questão da citação. Acho que isso daí teria que ser corrigido, porque eu fico muito preocupado que utilizar ideias de outros sem fazer as considerações, eu acho que não seria muito legal em um trabalho científico. A Cíntia trouxe o trabalho dela. Na época que eu fiz o meu mestrado, eu também fiz o meu mestrado com o título também na área de violência doméstica, e não existia essa lei aí de 2022 que você citou, né, que meu trabalho é anterior, e o meu trabalho, meu TCC no mestrado foi justamente identificar algumas falhas da Lei Maria da Penha, no sentido de que algumas mulheres que estavam cumprindo pena, elas praticavam os crimes em razão da violência doméstica, né? Então, eu fui a campo fazer entrevistas com mulheres e identifiquei praticamente 25% das mulheres que estavam presas
25% delas, elas teriam cometido o crime em razão da violência, né? Então, ou seja, elas estavam sendo punidas duas vezes, né, pelo próprio Poder Judiciário, que aplicava a pena de forma muito restrita ao crime praticado, mas desconsiderava aquelas questões de violência que estavam por trás, que obrigavam essas mulheres a cometerem essas infrações penais. Então, eu acredito que, não estou fazendo uma crítica à Lei 11.340, né? Ela é uma lei que eu acredito que teria que ter, na época, teria que ter editado essas leis, pelo fato de que o Brasil ele foi obrigado a regulamentar essa questão da violência doméstica. Pelos meus estudos, quando eu fiz o meu trabalho de TCC nessa área, embora eu tenha estudado as questões do patriarcalismo, né, mas como eu me aprofundei um pouquinho mais para o lado dos estudos de Michel Foucault, eu cheguei à conclusão de que todas essas questões do patriarcalismo, seja essa multiculturalidade, né, que você trouxe, eu cheguei à conclusão que ela está mais relacionada à relação de poder. Tá? Então, e as relações de poder, elas sempre vão existir. Tanto é que você citou esse caso da África, onde tem a mulher, né, como sendo um chefe, e no patriarcalismo, que seria mais a figura masculina, e tudo isso tem como uma relação de poder. Não significa que vai existir uma violência física, mas é uma violência na medida em que há um total desequilíbrio nessas relações, né? E ela está culturalmente implantada dentro dessa sociedade. Então, do meu ponto de vista, tudo isso é uma consequência das relações de poder, ao meu ver, né? A Lei 11.340, como eu já falei, ela foi muito bem-vinda, né? Salvo engano, acho que essa lei que foi aprovada em 2022 também teve a influência das nossas colegas que fizeram mestrado, né? Acho que, se não me engano, acho que a Cláudia ela fez um estudo nessa área a respeito de um tratamento mais diferenciado com relação às mulheres gestantes. A Cláudia Malheiros, né? Gostei do seu trabalho, né? Embora essas considerações aí que o desembargador Álvaro levantou e também achei muito importante. A CIDO, essas normas, as normativas internacionais, elas vieram efetivamente para combater a violência doméstica, né? E tudo isso é uma questão mais cultural, né? Então ela vai demandar tempo, mas é preciso ter esses instrumentos, tanto legais quanto de natureza administrativa, para justamente combater e tentar equilibrar essas relações de poder que existem. Recentemente houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né, a respeito da questão de que nos julgamentos do tribunal do júri, não se pode fazer qualquer tipo de avaliação da conduta da mulher para aquele sujeito que está sendo julgado, né, que cometeu um feminicídio. Achei essa decisão muito importante, porque eu já presidi, aliás, vários júris em que a mulher, ela era, como que eu vou falar? Ela era execrada, né? Ela era o bicho-papão de todos os acontecimentos da vida daquele sujeito. Então, eu gostaria que você pontuasse um pouquinho a respeito desse julgado do Supremo. Também, como a minha
o meu TCC também foi nessa área da violência doméstica, até hoje ainda continua existindo essa questão do problema do enfrentamento, né, da violência contra a mulher. Tanto é que as mulheres que são presas, elas não têm necessário atendimento, e no início da década do século XX, né, não existia prisão para mulher. Quando a mulher era presa, não se sabia o que fazer com elas. Né? Não tinha prisão destinado às mulheres. Né? E hoje ainda continua tendo esse problema. Tanto é que apareceu essa lei em 2022, né? E ainda hoje ainda continua tendo esse problema com relação à prisão das mulheres. Então, trata-se de uma situação bem complexa. O desembargador Álvaro já pontuou bastante aí sobre a questão da violência contra a mulher. Eu só ia fazer referência a esse julgado do Supremo, para ver o que você acha, como instrumento, né, de melhoria da prática de violência contra a mulher. Tudo bem? Tudo bem. Posso? Eu agradeço aí as considerações aí da desembargadora Álvaro, da, da Úrsula, nossa grande querida colega e amiga. Eu que agradeço. Pois não, Carlos? Só pelo avançar da hora, inclusive como a professora Úrsula tem mais uma banca agora, às 11 de outra orientanda, eu ia pedir para a gente deixar partir para o momento da avaliação, né? Os professores já falaram, não sei que a Cintia tem alguma coisa que queira comentar de urgente, né? De urgente, não. Eu só ia comentar. Acredito que o julgado que o Dr. Haru deva estar se reportando seja a DPF 779, né, que falou sobre Isso. a legítima defesa da honra. Eu Exato. acredito que sim, eu li esse julgado e que ele tem é uma conquista, porque foi muito bem pontuado, tanto que o julgamento foi à unanimidade para declarar inconstitucional essa tese. E aqui eu peço licença para falar essa tese horrorosa, né, com todo o respeito, pelo amor de Deus, a quem pensa diferente, mas de desqualificar a mulher que comete um crime, muitas vezes, na maioria das vezes, para se defender, não, não, não me parece de acordo com o Estado Democrático de Direito. E, além disso, justificar que, como em muitos casos nós vimos, justificar que um homem muitas vezes cometa o feminicídio contra essas mulheres porque ela traiu ou porque ela tem um mau comportamento, eu acho que também vai de encontro à dignidade da pessoa humana, ao direito de igualdade e perpetua ainda mais a violência, como um dos ministros, que não me vem à memória, que agora falou, né, que essa tese, ela perpetua a violência e a discriminação. Ele falou algo nesse sentido. Não consigo usar aqui as mesmas palavras, porque faz tempo que eu li o julgado. No mais, eu gostaria de ter tempo para falar sobre Michel Foucault também, mas eu respeito e eu sei que a professora, como o Carlos falou, tem outras bancas, né? Muito obrigada Tranquilo. a todos. Cíntia, nós vamos agora para uma sala secreta, tá? Para a gente se manifestar. Você aguarda nessa sala, Carlos? Vai ser dessa forma? Vai sim, eu vou abrir aqui o link, vai aparecer o convite aí na tela. Tá bom. Nós três vamos para lá, tá? Ok. Haru e Álvaro.
doutor Álvaro está voltando. Cíntia, nós fizemos algumas anotações, né? Eu acredito que você tenha anotado. Eu pedi para o doutor Haru e doutor Álvaro, o desembargador Álvaro, me encaminharem as anotações deles com relação aos apontamentos para a contribuição do trabalho. Tem algumas questões da interseccionalidade, da DPF, que foi falada aqui, né? Da questão do protocolo com perspectiva de gênero, da recomendação do CNJ, que nós iremos acrescentar ao trabalho, tá certo? Então, eu quero te parabenizar, aprovadíssimo o teu trabalho, tá? Eu queria agradecer muito pela temática e estar te supervisionando, estar te orientando. As contribuições da banca vão ainda brilhantar mais o teu trabalho. Então, quero agradecer ao desembargador Álvaro, ao doutor Haru, meus colegas, meus amigos mesmo, desde mestrado, de pensamento, de você sentar, trocar ideias. Então, são pessoas maravilhosas que eu tenho um carinho todo e muito especial. E agradeço a você, Cíntia, por oportunizar que estejamos juntos aqui nesse momento, contribuindo e falando sobre essa temática tão importante. Eu te dou aí uma palavrinha de 1 minuto para encerrar. Bom, já tomei bastante tempo de vocês. Gente, o alívio é indescritível de ter sido aprovada. Agradecer a presença de vocês, a professora Úrsula. Eu não gosto muito de parecer que eu estou puxando o saco, mas realmente, eu tenho amigas que podem comprovar que durante o curso eu falei da senhora o tempo inteiro. Meu marido também é minha testemunha. Que ver uma mulher juíza aqueceu o meu coração e o meu sonho de ser juíza também. Espero que um dia eu vou ser colega de vocês de trabalho, em nome de Jesus. Com certeza eu vou me espelhar em vocês, que são 3 magistrados que eu observo pela conduta, pelo respeito, ver 2 homens que estudam e sobre o tema é muito bom como mulher, principalmente porque eu vivi a violência doméstica dentro da minha casa e por isso a escolha da temática. E ter uma mulher forte como a senhora, estou nervosa, desculpa, para me orientar foi muito bom. Agradeço, sem palavras para agradecer a todos vocês e a Emeron, a todos os professores da Emeron. Muito obrigada. Obrigada pelas contribuições dos senhores. Com certeza eu vou acrescentar no trabalho. Muito obrigada a todos. As últimas palavras, desembargador Álvaro. Eu só quero mais uma vez parabenizar a Cíntia e assim, dizer que, tendo ela vivenciado alguma coisa nesse sentido, esse trabalho ainda se torna mais importante ainda em nosso cenário, sabe? Porque assim, isso faz a diferença, com toda certeza, né? A fala e a visão de quem tenha vivenciado, muito importante. Parabéns, Cíntia. E assim, Úrsula, mais uma vez, assim, dizer que sou muito grato e honrado de participar contigo e com o Haru. A Úrsula, inclusive, me auxiliou na minha qualificação do doutorado, me indicou as fórmulas dos slides. Então, assim, eu serei imensamente grato, Úrsula, a ti. E sou imensamente grato, né? E a nossa amizade que perdura há eras também, né? Então, o Haru também, dada a importância nessa temática. Obrigado, Haru, por tudo isso, tá? Estou muito honrado. Haru, as suas palavras. Só agradecer aí o convite e parabenizar a todos vocês, né? A gente só tem aqui a acrescentar mais ao nosso estudo a respeito desse tema, que é bastante complexo. Parabenizo aí a Cíntia pelo trabalho. Eu sei que a questão da violência doméstica não para aqui, ela vai continuar por muito tempo, ainda por muitos anos e gerações, penso eu, né? E já vou encerrar aí as minhas considerações, né? E passar para nossa presidente, colega Úrsula. Obrigada a todos, obrigada, Cíntia. Estamos encerrando a banca, parabéns para você. Fico muito feliz pela tua aprovação.
Tchau.